Olá pessoal, sou o professor Lucas Fagundes do Bizu da Química e nesse vídeo eu vou resolver com vocês a prova da UERJ de 2018, o segundo exame de qualificação aplicado lá em setembro de 2017. Beleza? Então se você chegou aí, tá chegando pela primeira vez no canal, já convido você a se inscrever, deixar o joinha nesse vídeo. Beleza? A gente vai falar aí algumas metas para a gente bater e ter mais vídeos desse exame de qualificação. Vamos lá, vamos dar uma olhada rápida nessa prova para a gente entender então como é que ela se apresentou para a galera. Olha, a gente tem mais ou menos 6 questões de química nessa prova. Uma veio no texto base, que é essa primeira que eu vou resolver com vocês, e outras 5 que vieram na prova de Ciências da Natureza. Então, é uma prova que eu vou comentando ela aos poucos, mas ela foi relativamente simples em algumas questões, em outras exigiu um pouco mais do candidato, mas dá para a gente fazer de maneira simples. Então fica um bom revisional aí para quem vai fazer a prova agora, dia 10, beleza? Vamos ler junto. Questão 6. A técnica de datação radiológica por carbono 14 permite estimar a idade de um corpo, como o de Lucy, que apresentava 1,2 vezes 10 a 12 átomos de carbono 14 quando viva. Essa quantidade em mols corresponde a... Então, algumas opções aí. Só para que você não fique perdido, essa questão ela foi formulada com base em um texto base, onde tem questões de química, de geografia, de português, que falava lá sobre Lucy caiu da árvore. Eu, particularmente, não li o texto, eu montei esse vídeo um pouco rápido, mas o texto não é importante para que a gente chegue nessa resposta dessa questão. Vamos lá. A Lucy apresentava lá 1,2 vezes 10 a 12 átomos de carbono 14 quando ela estava viva. Então, em mols isso corresponde a quanto? Então, 1 mol ele tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Um número n de mols, que é o que você quer saber, teria 1,2 vezes 10 a 12 átomos. Então, uma continha rápida e simples você chegaria na resposta. Né? Isolando aí para n, você ia chegar que seria 1,2 vezes 10 a 12 dividido por 6 vezes 10 a 23. Tá? Átomos cancelaria aí com átomos, você teria o resultado na unidade mols. Toma cuidado ali com a notação científica, né? 1,2 vezes 10 a 12 vira 12 vezes 10 a 11 dividido por 6 vezes 10 a 23. Então você já veria ali pelas respostas que seria a letra A ou B, correto? Porque como o número de átomos é 1,2, 1,2 por 6 daria 2. Tá? O 5 está ali provavelmente para alguém que vai dividir o 6 por 1,2 e vai dar alguma coisa do tipo, mas aí também não vai dar 10 a menos 11, ok? Então 12 vezes 10 a 11 dividido por 6 vezes 10 a 23, isso daria igual a 2 vezes 10 a menos 12 mols. Tranquilo, marcamos aí fácil aí, letra A, sem problema. Tá? Questão para fazer em menos de 2 minutos, tá? Para quem aí se baliza pelo Enem. Olha, questão 36 agora já da prova de Ciências da Natureza. Aquela lá era a única questão de química do texto base. Agora, da prova de ciência da natureza, essa questão pode ser tanto colocada nas provas de física, na prova de química, né? Lei dos gases é algo que pode ser abordado nos dois conteúdos. Vamos ler junto. 4 balões esféricos são preenchidos isotermicamente com igual número de mols. Então, 4 balões esféricos preenchidos com igual número de mols de um gás ideal. E a temperatura do gás é a mesma nos balões, então a temperatura é constante, o número de mols é constante, e você tem 4 balões esféricos diferentes, ok? E esses balões, eles apresentam as seguintes medidas de raio. Então tá lá, balão 1, raio R, balão 2, R sobre 2, balão 3, raio 2R, balão 4, 2 terços de R ou 2R sobre 3. A pergunta é, a pressão do gás é maior no balão de número 1, 2, 3 ou 4? Então essa aqui é uma questão um pouco mais elaborada, mas também não é difícil se você está treinado, se você está estudando isso daqui a fundo, beleza? Para quem está estudando isso a fundo, isso chega a ser uma questão fácil. Tá? Para quem está perdido, pode ser um pouco mais difícil. Mas vamos junto, a gente consegue discutir. Olha, eu vou usar a equação dos gases ideais. PV igual a nRT. Tá lá. Eu já vi pela questão que o número de mols é constante, a temperatura é constante. O R é a constante dos gases ideais. Cuidado para não confundir com o R do raio ali, tá? Esse R do raio é uma coisa, o R dos gases ideais é outra. Não confunde não, por favor. E aí você vai colocar P em função de V. Passa o volume dividido por outro lado, ou se você preferir matematicamente falando, divide os dois lados por V. Né? E você vai ver que o V então passa dividindo na equação.
P é igual a nRT sobre V. N é constante, R é constante, T é constante. Então, olha, você tem P variando em função de V. Quer dizer que a pressão ela fica mais alta quando o volume diminui. E aí você vai lembrar, os 4 balões são esféricos e os raios deles, né, eles são medidos todos em cima de um raio genérico, um raio R. E aí, o volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo. Você precisava saber isso para resolver? Não, mas eu coloquei aqui só para a gente lembrar que, olha, então, quanto maior o raio, maior o volume, menor a pressão. Eu estou procurando o de maior pressão. A pressão do gás vai ser maior em qual balão? Então, quanto menor o raio, menor vai ser o volume da esfera. Menor o volume da esfera, maior pressão. Porque, olha, em todos os balões esféricos eu tenho o mesmo número de mols na mesma temperatura. Então, o balão que tem o menor raio dentre os que está apresentado aqui na tabela é o balão de número 2, que tem o raio R sobre 2. Né? É metade do raio 1, 1/4 do raio 3, e aí vou ter que fazer a continha para ver quantos por cento ele é do balão 4. Beleza? Mas ele é menor do que todos eles. Ok? Então, olha, a pressão do gás é maior no balão de número 2. Questão, então, marcada. Essa daí gastaria um pouquinho mais de tempo para pensar, tá ok? Vamos lá. Questão 38, dada de presente. Né? É só marcar, embora eu vou discutir algumas coisas aqui, mas ela é praticamente só marcar. No século XIX, os cientistas Wundt, Arrhenius, definiu ácidos como sendo as espécies químicas que, ao se ionizarem em solução aquosa, liberam como cátion apenas o íon H+. Considere as seguintes substâncias que apresentam hidrogênio em sua composição. Então, tenho C2H6, H2SO4, NaOH e NH4Cl. Dentre elas, aquela classificada como ácido, né, aquela que vai liberar então H+, segundo a definição de Arrhenius, olha, quem estuda o mínimo de química vai olhar para essa questão e vai ver que ela é tranquila, porque é muito manjado, aparece em todas as provas, quem faz um pouquinho de exercício vê isso sempre, tá? Mas vamos relembrar aqui. Definição de Arrhenius. Ácidos, espécies que liberam íons H+ em solução aquosa. Bases, né, ele não falou na questão, eu estou contando aqui para vocês, são espécies que liberam íons OH-, ok? E aí, relembrando uma coisinha aqui, né? Oxiácidos são os ácidos que têm oxigênio na estrutura. Tem hidrogênio, um número X de hidrogênio, um número Y de oxigênios e um elemento central, que geralmente é um ametal. Não é uma obrigação ser um ametal, tá? Mas geralmente é enxofre, né? O fósforo, tá? Nitrogênio. Mas pode ser, por exemplo, manganês, crômio. E aí, olha, você também tem, dentre os ácidos de Arrhenius, aqueles que não têm oxigênio, os hidrácidos, um hidrogênio e um metal ametal de elevada eletronegatividade. Né? Então, isso daí eu coloquei os hidrácidos para você lembrar que a letra A não é um hidrácido, daqui a pouco eu falo. Mas a resposta aqui, então, que bate certinho com os oxiácidos, é o H2SO4, que é o ácido mais manjado dos oxiácidos, que é o ácido sulfúrico. Perfeito? E aí, olha, o que eu tenho, né, nas outras letras? Na letra A, eu tenho uma substância que tem carbono e hidrogênio, um hidrocarboneto. Tá? Aí, com certeza, aí é o etano, C2H6. Na letra C, eu tenho uma base manjada também, que é o hidróxido de sódio. Tá certo? Aparece aí em todas as provas, manjadíssimo. Na letra D, eu tenho uma polêmica, mas na verdade ele buscou ácidos de Arrhenius, então assim, não chega a ser uma polêmica. Mas olha, o NH4Cl, que é um sal, ele libera NH4 mais Cl menos, o NH4 mais em água, e aí eu já faço uma revisão aí de coisas de equilíbrio, que é um pouco mais avançado. O NH4+, ele pode sofrer hidrólise, gerando amônia, que vai volatilizar, vai escapar da solução aquosa, e íons H3 ou mais. Então ele seria, né, uma espécie doadora de prótons, que pela definição de Arrhenius não caberia, mas pela definição de Bronsted, ele seria um doador de prótons, um ácido de Bronsted. Né? Se eu fosse medir o pH da solução aquosa de NH4Cl, ele estaria ali um pouco abaixo de 7. Né? Ele seria aí fracamente ácido. Perfeito? Então ele também é ácido, só não é ácido de Arrhenius. E aí o ácido de Arrhenius mais manjado é o H2SO4. Apesar do detalhamento, a questão é para fazer rápido, não tem estresse para fazer ela. Beleza? Vamos para a próxima?
Olha lá, 41. A exposição ao benzopireno é associada ao aumento de casos de câncer. Observe a fórmula estrutural dessa substância. E aí você tem lá um composto grande, né? Composto grande que só tem carbono e hidrogênio. Lembra do código para ler fórmula estrutural de compostos orgânicos, não vai esquecer isso. Com base na fórmula, a razão entre o número de átomos de carbono e o de hidrogênio. Razão, para quem não lembra aí, olha, o número de átomos de carbono dividido pelo número de hidrogênios presentes no benzopireno corresponde a. Então, isso significa que você tem uma questão fácil diante dos olhos, mas que tem grandes chances de erro pelo nervosismo, que é questão onde você tem que contar carbono e hidrogênios. Por que, que o nervosismo avacalha? Porque você perde a conta. Então, eu tenho uma estratégia para resolver esse tipo de problema, ainda mais se a molécula for um pouquinho maior. Fragmenta a molécula, faz isso aqui, olha, tá vendo os traços que eu coloquei? Divide ela em partes e conta os átomos de cada parte, porque, olha, perder a conta por partes é mais difícil, né? Então a chance de você acertar é maior. Então, nessa primeira parte, nesse primeiro fragmento da esquerda, eu conto lá 6 átomos de carbono e 4 de hidrogênios, beleza? No segundo fragmento, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono também e 1, 2, 3 de hidrogênios, beleza? 3 hidrogênios. E no último fragmento eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono, correto? E hidrogênios, 1, 2, 3, 4, 5 hidrogênios, beleza? Esses pontos que eu marquei aqui com a setinha, eles não têm hidrogênio, tá? Tem mais pontos ali, principalmente no fragmento central, né, na junção de 3 anéis, onde eu tenho carbono terciário ali, carbono que está ligado a outros 3 carbonos. Como eles são carbonos de hibridização sp2, eles não têm, né, hidrogênio ligado a eles. Carbono terciário com hibridização sp2 não se liga a hidrogênio, ok? Pode guardar isso, isso é regra. Tá? Então, olha, como que eu acho a fórmula molecular desse treco aqui? É grande, não é? Mas é só somar agora, porque eu não vou errar o fragmento. Tá? Então, somei C6 com C6 com C8, C20. Tá certo? 6 com 6, 12, com 8, 20. H4 com H3, 7, com 5, H12. Então, a razão é número de carbono sobre número de hidrogênios. 20 sobre 12. Né? Resolvendo aí, né? Simplificando, a gente chega em 5 sobre 3. Então, questão facinha, tá? É para não errar mesmo. E ela só testa se você vai ter um pouco de calma para resolver. Beleza? Então vamos lá, a leitura da questão 44, uma questão de termoquímica. A capacidade poluidora de um hidrocarboneto usado como combustível é determinada pela razão entre a energia liberada e a quantidade de CO2 formada em sua combustão completa. Quanto maior a razão, menor a capacidade poluidora. Então, olha, a razão entre energia liberada e quantidade de CO2 formada, ela traduz aí essa ideia da capacidade poluidora. Quanto maior essa razão, menor a capacidade poluidora. Perfeito? A tabela abaixo apresenta a entalpia padrão de combustão de 4 hidrocarbonetos. Então, lembrando aí um pouquinho de termoquímica, entalpia padrão de combustão é o calor liberado na queima de 1 mol de cada um desses combustíveis na temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atm. Por isso, entalpia padrão, ok? Porque está nas condições padrão, beleza? E aí, olha, eu tenho 4 hidrocarbonetos e os seus valores de entalpia em kJ por mol. É a quantidade de energia liberada na queima de 1 mol de cada um deles. Perfeito? A partir da tabela, o hidrocarboneto com a menor capacidade poluidora, ou seja, volta lá no enunciado, o hidrocarboneto com a menor capacidade poluidora é o que vai ter maior razão entre a energia liberada e a quantidade de CO2 formada em sua combustão. Gente, quem está treinando com provas de Enem também deve conhecer esse estilo de questão, porque ele já apareceu por mais de uma vez em provas de Enem, tá? Que é relacionar a eficiência de um combustível com a emissão de CO2, correto? Né? Essa ideia da capacidade poluidora ela aparece com frequência. E aí é uma questãozinha onde você vai ter que dividir alguma coisa por outra. No caso aí, dividir a energia liberada pelo número de mols de CO2 formados na combustão completa, ok? Então, 1 mol de octano libera
8 mols de CO2, porque 1 mol de octano contém 8 átomos de carbono na sua fórmula. E assim por diante. Hexano liberam 6 mols de CO2, benzeno também liberam 6 mols de CO2 e o pentano 5 mols de CO2. Então eu vou colocar na ordem da tabela a relação entre a energia liberada e o número de mols. E aí você vê esses números e parece simples, eu só tenho que achar, né, um número que é maior. O que tiver a maior razão vai ter a menor capacidade poluidora, eu vou marcar e vou sair feliz. Então tá na ordem aí, olha, octano, hexano, benzeno, pentano. Fica aí comigo, porque olha, você vai ver uma forma rápida de fazer essas contas sem ficar estressado em abrir chavinha para fazer divisão, tá certo? Eu acho assim, abrir chavinha para fazer divisão numa prova de performance que você tem que ser rápido, né, pode te prejudicar. Então preste atenção como que a gente vai fazer. Eu vou pegar dois para comparar que tem o mesmo denominador. O denominador desses dois, que é do hexano e do benzeno, é igual, correto? Então o que vai ter a maior razão vai ser o que tem o maior numerador. Então, como a quantidade de energia liberada na queima de um mol de hexano é maior do que na do benzeno, e eles liberam a mesma quantidade de CO2, eu posso concluir que na liberação de 6 mols de CO2, o hexano produz mais energia. Logo, ele tem a menor capacidade poluidora. Já elimino aqui, então, o benzeno de cara. E aí eu fico com o octano, né, o primeiro lá da esquerda, e o pentano. Tá aqui, ó, pentano e octano. Coloquei aqui no quadradinho para vocês. Beleza? E aí você vai falar, poxa, agora ferrou, vou ter que fazer essas contas. Mas olha uma coisa interessante. Quando você está em prova, galera, às vezes é legal arredondar os números, né? Às vezes eles te contam algumas coisas. Por exemplo, 5.440 por 8. Putz, se isso fosse 54,4, 41,4, 35,10, talvez ajudasse, né? Porque aí você faria contas com números que você conhece, tá? Vai estar pronto aí na memória. Por exemplo, se fosse 54,4, 54,4 é próximo de 56, não é verdade? 56 dividido por 8 é 7. Mas olha, 5.440 dividido por 8 é quase 700, é próximo de 700. Mas olha, é menos do que 700, concorda? Na verdade é 680 quando você for fazer a conta. Se fosse 41,4 dividido por 6, se fosse 42 por 6 dava 7. 41,4 dá próximo de 7 também, né? Mas vai dar menos do que 7. Então 4.140 dividido por 6 vai dar próximo de 700, mas menos do que 700. 690. Essa é a conta feita. Mas olha, eu só precisaria saber que dá próximo de 700 e o valor é inferior a 700, ok? E por último ali, 3.510. Vamos fazendo a mesma lógica. Se fosse 35,10. 35,10 por 5. Poxa, essa eu não sei fazer, mas 35 por 5 eu sei de cara, que é 7. Mas é 35,10. Então é um pouco mais do que 7. Correto? Então 3.510 dividido por 5, quase 700. Mas é um pouco mais do que 700. Então, o que tem maior razão, o que libera mais energia para produzir o mesmo número de mols de CO2, ou seja, a menor capacidade poluidora é... Opa, marquei errado aqui. Dá um tempinho aí, olha. Corrige aí comigo. É o pentano, beleza? Que é o que tem... Volta lá. Aí. Que é o que tem a maior razão, correto? O benzeno, na verdade, é o mais poluidor. Perfeito? Tranquilo essa questão? Né? Deixa aí no comentário. Fala aí alguma coisa a mais sobre ela. Perfeito? Vamos para a leitura da última questão dessa nossa análise. Uma questão de soluções, questão 47. Em análises metalúrgicas, emprega-se uma solução denominada nital, obtida pela solubilização do ácido nítrico em etanol. Um laboratório de análises metalúrgicas dispõe de uma solução aquosa de ácido nítrico com concentração de 60% massa-massa e densidade de 1,4 kg por litro. O volume de 2 ml dessa solução é solubilizado em quantidade de etanol suficiente para obter 100 ml de solução nital. Com base nessas informações, a concentração de ácido nítrico em gramas por litro na solução nital é igual a... Então vamos lá, galera. Esse tipo de questão ele causa pânico, terror na maioria das pessoas que vai resolver questões de soluções. Por quê?
Porque ele tem muita informação e fica difícil olhar para ela e saber o que você tem que fazer. Eu normalmente, quando ensino os meus alunos, eu ensino eles a pensar de trás para frente. Eu quero achar a concentração em gramas por litro, correto? Então eu tenho que saber quantos gramas de ácido nítrico tem nessa solução. Como que eu calculo quantos gramas de ácido nítrico? Né? Não sei, mas eu sei que o ácido nítrico estava numa solução que teve uma alíquota retirada ali de 2 ml. Perfeito? E esses 2 ml eu sei que ele não era só ácido nítrico. Agora, preste atenção, esses 2 ml você tem que fazer ele virar massa. Você tem que calcular a massa de ácido nítrico, ok? E aí, calculada a massa, você sabe que 60% dessa massa é de fato ácido nítrico. Então, nesse problema é muito mais importante você pensar de trás para frente para construir o raciocínio. Tá? E do início, como ele te dá alguns dados e você não sabe o que você quer no final, fica difícil saber como você vai usar os dados. Então, quando você parte daquilo que você quer, eu quero a concentração de ácido nítrico em gramas por litro, fica mais fácil, né? Não fica muito fácil, né? Mas fica mais fácil saber como utilizar os dados fornecidos. Então, vamos fazer junto. Tirando as informações do enunciado da questão, a concentração em porcentagem massa-massa, o título percentual, é 60% massa-massa. Tá? Quer dizer que de cada 100 gramas de solução, né, de ácido nítrico, 60 gramas é de fato ácido nítrico, 40 gramas é outra coisa, normalmente água. A densidade dessa solução, 1,4 kg por litro. E o volume da alíquota que foi retirado dessa solução é de 2 ml. Repara, eu quero saber quantos gramas estão em cada litro de solução nital. Então eu tenho que descobrir quantos gramas existem nessa alíquota, quantos gramas de ácido nítrico. Então densidade, ele me deu a densidade, me deu o volume, poxa, eu vou achar a massa. Densidade é igual a massa sobre volume, isolei ali para massa, massa é densidade vezes volume. Cuidado aqui que aqui tem um risco de escorrego. Olha, massa é densidade vezes volume. A densidade está em quilogramas por litro e o volume em mililitros. Olha, ou eu posso pensar que quilogramas por litro, não, 1,4 kg por litro, para converter para gramas para mililitro é só trocar a unidade, ou eu posso pensar que 1,4 kg são 1.400 gramas e 1 litro, 1.000 mililitros. E aí, ml cancelaria com ml, ficaria em gramas, tá? Corta os zerinhos ali, faz a festa, 14 por 10 vezes 2, ou 28 por 10, 2,8, perfeito? Desses 2,8 gramas de alíquota, que é o que está nos 2 ml, só 60% é ácido nítrico. Aí aqui não tem jeito, tem que fazer a conta. 0,6 vezes 2,8, tá certo? Né? Normalmente eu faço assim, para ficar mais fácil a conta, eu faço 6 vezes 28, correto? Depois dividido por 100. Tá? Porque eu andei com a vírgula no 0,6 e andei com a vírgula no 2,8. 6 vezes 28 é fácil de fazer. 6 vezes 20, 120. 6 vezes 8, 6 vezes 8, 48. Então 120 mais 48, 168. Volto com as duas vírgulas, duas casas com a vírgula, 1,68. Beleza? Faça como preferir, como for mais rápido. Não mude a sua estratégia por causa da dica aqui não. É só uma forma diferente de fazer. Tá? Volume final da solução, 100 ml. Só que eu quero em gramas por litro. Então eu já tenho a massa em gramas. Vou colocar ali o volume em litros, 0,1 litros. A resposta já está gritando ali na sua cara, né? Porque 0,1 litros só pode ser a letra C, mas vamos fazer a conta. 1,68 gramas dividido por 0,1 litros, que é igual a 16,8 gramas litro menos 1 ou gramas por litro. Beleza? Marquei feliz ali, letra C. Beleza, pessoal? Então é isso. Tá? Se esse vídeo tiver no mínimo 100 likes ou no mínimo 1000 visualizações, o que vier primeiro, eu vou elaborar aqui para vocês o primeiro exame de qualificação. Então lembra aí, olha, que a prova da UERJ está chegando. Estamos aí, olha, há 4 dias da prova. Tá? Então a única forma disso ser atingido 100 likes ou 1000 views é você compartilhar com alguém, mostre para o seu colega de sala, mostre para o seu concorrente, na verdade, o seu companheiro de prova. Beleza? Um grande abraço a todos vocês, se inscreva no canal, valeu!